Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma história diferente, que não se encontra na Bíblia, mas é uma história que nos conta sobre o amor de Deus e a gente pode aprender muito com ela também. Vamos aprender a historinha? A história conta sobre um menino que chama Oliofá. É um nome diferente, né? Repete comigo. Oliofá é o nome dele. Sabe por que o nome dele é diferente? Porque ele mora numa ilha bem distante do Brasil, que se chama Papua Nova Guiné. Essa ilha fica lá perto da Austrália. E vou te contar uma curiosidade. Sabia que nessa ilha as mães não costumam dar o nome para os seus filhos até eles completarem 1 aninho de idade? Isso porque era comum os bebês morrerem antes de completarem 1 ano, às vezes por alguma doença ou por algum animal selvagem que atacou. Isso era comum lá. Certa vez, a mãe de Oliofá levou ele para ficar junto lá na horta, porque ela foi trabalhar na horta, regar as plantinhas, colher os frutos, e levou seu filho para lá, o Oliofá, e colocou ele dentro de uma bolsa e deixou ela pertinho dele. E o pai de Oliofá ficou lá por perto também, porque algum animal selvagem poderia chegar e atacar a sua mulher e seu filho, e por isso ele ficava lá protegendo eles. E aconteceu. Chegou um momento que veio um porco correndo em direção ao Oliofá e a mãe dele. Se o porquinho chegasse perto, provavelmente ele ia machucar o Oliofá e a mãe dele. Mas o pai dele não deixou. Ele foi lá e matou o porquinho. Depois de um tempo, chegou o dono do porco e falou assim: eu não acredito que você matou meu porquinho, ele era meu bichinho de estimação, muito querido para mim. Mas o pai de Oliofá não sabia e teve que matar o porquinho para salvar o Oliofá. Então, o Oliofá completou 1 ano de idade, recebeu o nome dele e assim ele cresceu, uma criança saudável e feliz. Só que teve uma vez que o Oliofá ficou doente. E aí a família dele chamou um feiticeiro da aldeia para ajudar ele a curar ele da doença. Sabe por quê? Na aldeia de Oliofá eles acreditavam em espíritos que faziam as coisas. Eles acreditavam que tudo que acontecia era por causa desses espíritos. Mas esses espíritos eram maus e Oliofá tinha muito medo deles, porque ele poderia fazer coisas ruins, tipo deixar alguém doente ou fazer com que a horta de alguém morresse. Oliofá tinha medo do feiticeiro, porque o feiticeiro mexia com essas coisas. E o feiticeiro foi lá e fez uma bebida para o Oliofá beber e ele ficar curado da doença que ele estava. Oliofá era uma criança diferente das outras. As crianças às vezes maltratavam os animais e o Oliofá não gostava disso. O Oliofá, ele gostava muito dos animais e da natureza. E o Oliofá um dia pensou assim: se existem esses espíritos malvados, eu acredito que existe um espírito bom que criou toda essa natureza, que criou os animais. E eu acredito que ele me criou também. E eu acredito que eu tenho que cuidar dos animais também, porque foi esse espírito bom que me criou e criou todas as coisas boas que existem. Mas isso, o Oliofá não escutava ninguém da aldeia dele falando sobre esse espírito bom. Mas ele ficava pensando e acreditava que esse espírito existia. E um dia ele falou assim para o espírito bom. Ele falou que queria que alguém viesse e falasse mais para ele sobre essa bondade. Queria saber como que ele foi criado. E o Oliofá, ele falou com o espírito que seria Deus. O Oliofá não sabia, mas ele estava fazendo uma oração para Deus. E ele falava que pedia para esse espírito bom, que era Deus, pedia assim: eu quero que você me envie alguém para me falar mais de você. E o Oliofá orava, sem saber que era uma oração, todos os dias por 3 anos. Até que chegou um homem diferente, que era diferente das pessoas da aldeia de Oliofá. Sabe por quê? Ele era da Austrália, que eu te falei, que fica perto lá da ilha onde ele mora.
E esse homem, ele tinha um livro de capa preta que falava as coisas que estavam escritas nesse livro. Acho que você já sabe que livro é esse, né? Era a Bíblia. Esse homem que foi lá na aldeia de Oliofá era um missionário. E ele falava de Deus para Oliofá e para as crianças que estavam ali. E Oliofá entendeu que o espírito que ele acreditava que existia, que era um espírito bom, que criou todas as coisas, que criou os animais, a natureza, que criou ele entendeu que era Deus. Era esse Deus que o missionário estava falando. E o missionário falou para Oliofá, Oliofá, se você aceitar Deus no seu coração, Ele é capaz de perdoar todos os seus pecados e não vai permitir que nada de ruim te aconteça, porque Ele te protege e Ele te ama, mas você tem que aceitar Ele no seu coração. E foi isso que Oliofá fez. Oliofá fez uma oração e falou, Deus, por favor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e não me deixa mais ter medo dos espíritos maus. E foi isso que aconteceu. Oliofá orou e pediu para que Deus entrasse no coração dele. E quando ele fez isso, mais nada conseguia assustar ele ou deixar ele com medo, porque ele acreditava que agora Deus o protegia. Olha que coisa boa, né? Ainda bem que o missionário foi lá na aldeia dele falar. Parece que a oração que ele fez por 3 anos, Deus atendeu e levou o missionário até lá. E uma coisa muito boa aconteceu. Oliofá se interessou mais sobre a palavra de Deus. O missionário deu para ele um livro que tinha os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E nele Oliofá estudou e aprendeu mais da Bíblia e começou a falar de Deus para as outras pessoas que estavam perto dele, as outras aldeias perto. E ele virou um missionário também. E ele passou a amar muito a Deus e ensinar do amor de Deus para as outras pessoas. Olha que legal. Com essa história, a gente aprende que Deus sempre escuta as nossas orações. Oliofá ainda não tinha entendido quem era Deus, mas ele já acreditava que existia e que ele tinha sido criado por ele. Oliofá aceitou Deus no seu coração e assim foi limpo de todos os seus pecados. Deus ama muito todas as pessoas. Ama a gente aqui do Brasil, ama as crianças de Papua Nova Guiné, ama da Austrália, dos Estados Unidos, da China, do Japão. Deus ama todas as crianças. E é isso que a gente deve fazer também, igual Oliofá fez. Ele falou, quando ele aceitou Deus no coração dele, ele começou a falar de Deus para as outras crianças, para as outras pessoas. E é isso que a gente deve fazer também. Uma coisa que a gente também pode fazer é orar pelos missionários. A gente pode orar por eles e isso ajuda muito. Deus, Ele olha o nosso coração. Ele não é... Às vezes a gente olha assim para uma pessoa, a gente só consegue ver o exterior, né? Mas Deus olha a gente aqui por dentro. Então, a gente vai aprender o versículo que é: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. É a segunda parte do versículo. Se você ainda não consegue ler, pegar a Bíblia e ler, pede para o seu pai e para a sua mãe ler para você. Porque eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Quando a gente aceita Deus, a gente precisa aprender mais sobre Ele. E a Bíblia contém tudo o que a gente pode saber do amor de Deus e quem foi Jesus. E assim falar de Jesus, de Deus para as outras pessoas, assim como Oliofá. Agora vamos orar comigo? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto todos para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor me ama e ama todas as pessoas, ama todas as crianças. Peço que o Senhor limpe o meu coração e deixe ele branquinho, sem pecado nenhum. Em nome de Jesus, amém. Tchau.